Ora, o Senhor é o Espírito. E o Espírito, onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Estamos iniciando o vídeo do canal Gigante Alado, um canal conservador para apoiar um Brasil que já decolou. Meu nome é Kleber Salgado, eu falo de Tanguá, no Rio de Janeiro. E gostaria de deixar claro aqui que é um canal para todo tipo de informação e também de opinião. Então, mantendo o respeito às pessoas e a todos aqueles que pensam igual e aos que pensam diferente. E nessa primeira postagem, não poderia deixar de falar sobre liberdade. Liberdade que nós prezamos, que a Constituição nos dá e que muitas vezes estamos sem poder usufruir dela. Na verdade, a nossa Carta Magna nos dá todo tipo de liberdade de pensamento, de expressão, coisa que tem sido tolhida de muitas pessoas. Não vamos entrar no mérito da questão da capacidade daqueles que estão censurando os canais conservadores. A única coisa que nós entendemos é que está faltando um pouco de respeito ao pensamento diferente. Nós temos, nesse primeiro vídeo, eu não quero entrar em polêmica nem detalhes sobre o que tem acontecido. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que muitos que acreditavam que, ao ser eleito, o nosso presidente imporia uma ditadura no país, com toda certeza, já não podem dizer a mesma coisa. Até porque hoje nós vivemos uma ditadura da censura, coisa que há muito tempo nós não víamos. Então, quando nós vemos nosso direito de opinião ser cerceado, é um direito nosso também reclamar e ir para o debate, o porquê dessa censura. Nós cristãos, e como lemos no início desse trabalho, desse vídeo, nós como cristãos preservamos a liberdade de opinião. Nós temos nossas divergências contra algumas atitudes, mas não temos o direito de querer que as pessoas pensem como nós. Como também outros não têm o direito de querer que nós pensemos como eles. Nós estamos vivendo um período difícil, muito difícil. Na verdade, o povo está tendo medo de falar. Alguns jornalistas já foram censurados, estão respondendo inquérito na Suprema Corte por suas opiniões, coisa que não acontecia há muito tempo. Só que o Brasil, como eu disse no início, já decolou. Não tem mais como voltar atrás. Por mais que as pessoas que viveram um passado obscuro, um passado onde o Brasil foi delapidado, não tem mais volta. Não tem mais volta. O povo se acordou, o povo se levantou, o povo não aceita mais, e as críticas que são dirigidas ao Supremo Tribunal Federal, não à instituição, mas aos seus ministros, condizente com os atos que eles têm praticado. Eles são o guardião da Constituição. E como guardiões da Constituição, eles têm que preservar a lei maior que está acima deles. Mas quando nós vemos os artigos da Constituição, o artigo 2º ser desrespeitado, onde eles invadem as prerrogativas do Executivo e até do Legislativo, quando eles instauram um inquérito que é competência do Ministério Público, o nosso presidente está mostrando para eles o que é democracia. Ao entrar, através da AGU, com um pedido de inconstitucionalidade desse inquérito, ele está seguindo o trâmite normal, para que o próprio Supremo Tribunal Federal agora segure essa batata quente. Não há como negar
que a nossa Constituição já está sendo violada há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo ela já está sendo desrespeitada. E nós estamos sentindo isso como povo que elegeu um presidente democraticamente. Desde que o presidente Sarney foi eleito indiretamente, logo depois Fernando Collor já foi direto, Fernando Henrique foi direto, Luiz Inácio Lula da Silva foi direto, Dilma, eleição direta, e nós sempre respeitamos e nunca nos insurgimos, não gostávamos, não aceitávamos, mas nunca fizemos o que está sendo feito agora. O STF está fazendo uma caça às bruxas, como se as pessoas conservadoras, e eu não estou falando de direita e esquerda, estou falando de conservador, porque não deveríamos fazer esse tipo de divergência, não deveríamos fazer esse tipo de divisão. A oposição é importantíssima num sistema democrático, num Estado democrático de direito. Assim como tem que respeitar a situação que está agora democraticamente eleita. Na verdade, o que nós estamos passando hoje, muitos diziam que passaríamos através do nosso presidente. E ele está dando uma lição de democracia nesse povo, trabalhando, as obras estão sendo concluídas, muita coisa está sendo feita, mas ele não pode fazer mais. E esses dias, ouvir algumas pessoas dizendo que ele é o presidente da República, ele não tem mais que fazer campanha. E eu fui obrigado a dizer que ele tem que fazer campanha, porque até agora não deixaram ele governar. Seja o presidente da Câmara, do Senado, seja os membros do STF, não estão deixando ele governar. Então, na verdade, esse canal é para trazer à luz aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos entender, e não há necessidade de se ofender, de denegrir a imagem de ninguém. Opiniões são opiniões. Agora, uma coisa é você ter opinião, uma coisa é eu ter a minha opinião, e outra coisa é alguém censurar a minha opinião previamente, como fizeram com alguns jornalistas que têm canal no YouTube e que estão tolhidos de fazer o seu trabalho por uma censura prévia. Justamente por quem não poderia fazer isso, que é o Supremo Tribunal Federal. Então nós, conservadores, e este canal é para se juntar a outros canais conservadores para lutar pela nossa liberdade. O hino da proclamação da República, no seu refrão, deveria ser lembrado para esses homens que estão vestindo essas togas que não são permanentes. Eles vão sair. Mas o refrão diz: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas nas tempestades, dá que ouçamos tua voz. Será que esses homens não conhecem esse hino, que é o hino da proclamação da República? E mais uma coisa é que nós temos vários tipos de analfabetismo. E eu vou citar apenas dois que nós sabemos que são analfabetismo que podem ser resolvidos, que é o analfabeto que não lê, não escreve. O analfabeto digital é aquele que não tem intimidade com o mundo digital, precisa sempre de alguém para ajudar, seja no caixa eletrônico, seja na própria casa com seu smartphone, seja lá o que for. Mas surgiu agora uma nova classe analfabeto, que é o analfabeto social. E o analfabeto social é aquele que não tem noção da sociedade onde ele vive. Esse é o nosso atual STF. São 11 ministros analfabetos sociais, porque eles não conhecem a necessidade da sociedade, não ouvem o clamor da sociedade, todas as suas decisões têm prejudicado a sociedade. E eu não vou entrar em detalhe de quais decisões, porque todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe quais decisões têm prejudicado a sociedade. Mas a gente até entende que os ministros do STF, que não deveriam ser analfabetos sociais, até sejam,
porque nós não elegemos nenhum deles para governar o Brasil. Nenhum deles foi eleito por nós. Nenhum. O que não se admite é que o Congresso Nacional seja um analfabeto social, porque eles foram às ruas pedir voto. Eles sabem o que o povo precisa, eles sabem da necessidade do povo. Então, eles não podem ser analfabetos sociais. Estão fazendo de conta que são. Estão fazendo de conta que não sabem das necessidades da sociedade. Mas daqui a 2 anos e um pouco, esse povo do Congresso Nacional vai às ruas novamente, pedir voto novamente, fazendo promessas de que olharão pela sociedade que não estão olhando hoje. Eles estão ignorando as necessidades da sociedade. Ao deixar caducar medidas provisórias que ajudam a sociedade, eles estão sendo inimigos do povo, traidores da pátria. O Supremo Tribunal Federal, a última instância, e que tem que ser respeitado como instituição, apesar do povo já não respeitar os ministros que estão lá, não é desrespeito à instituição, mas a falta de tato, a falta de sociabilidade que existe hoje no Supremo Tribunal Federal. Então, esse canal, está começando hoje uma batalha conservadora contra tudo aquilo que fere os princípios da Constituição, da nossa liberdade, incluindo a liberdade religiosa. O excelentíssimo senhor ministro Luiz Edson Fachin sugeriu que se cassasse o mandato de pessoas por abuso do poder religioso. Existe o poder econômico, muitas pessoas que com caixa 2, 3, 4 gastam bilhões em suas campanhas. Tem aquele que usa a máquina pública, que é o abuso do poder político, mas o abuso do poder religioso já vai ferir outro artigo da Constituição que diz que nós temos liberdade religiosa. O país é laico, está na Constituição. E o que é a laicidade do país? É onde você pode, eu posso, escolher a minha religião e professá-la. O Estado não tem que ter uma religião oficial. Cada um escolhe a sua. O evangélico, o católico, o espírita, o umbandista, seja lá quem for, o kardecista, não importa, todos nós podemos professar a nossa fé. Agora, dizer que o Brasil é um país laico, está na Constituição, mas não é. Não é. Porque todos os feriados nacionais, a maioria que nós temos, são católicos. São católicos. Federais, estaduais, Corpus Christi, Natal, Finados, de Nossa Senhora Aparecida, no Rio de Janeiro de São Jorge, São Sebastião. São feriados. Então, como é que diz que um país é laico nessa situação? Não temos nada contra os católicos. Nós aproveitamos até os feriados deles. Todo mundo, a própria Suprema Corte, o Congresso, não funciona nos feriados. Não temos nada contra. O que nós temos contra é o argumento de que o país é laico, mas não é tão laico assim como a Constituição exigia que fosse. Então esse canal, junto com outros canais conservadores, e aí vai meu apreço pelo Alan dos Santos, pelo o canal do Blog do Lisboa, e outros mais que eu agora não me lembro, mas que tenho assistido bastante, que são canais conservadores, e alguns deles, até o Alan dos Santos, sofrendo represália por ser conservador. E nós estamos vendo uma coisa inédita no nosso país. A censura prévia do que eu posso fazer amanhã, do que eu posso pensar amanhã, do que eu posso dizer amanhã. O Código Penal diz que não há crime sem lei anterior que o defina. Se há algum crime nas palavras de algum jornalista, e olha, muitos jornalistas, até da TV aberta, dos jornais impressos, eles têm se posicionado e ofendido terrivelmente o presidente da República,
Existe o Código Penal. Não precisa abrir um inquérito inconstitucional para julgar isso. Até porque o crime de injúria está lá já tipificado. Arguir uma lei, o PL 2630 das fake news. O que é fake news? É fake news mentir no currículo? É fake news. É fake news mentir sobre a idoneidade de alguém? É fake news, é mentira. Mas essa mentira sobre a honra de alguém já é tipificado como um crime. Nós, como conservadores, temos que manter a nossa linha. Temos que manter o nosso padrão. Temos que manter a nossa posição. Apoio total e irrestrito ao nosso presidente da República, porque mesmo manietado, mesmo algemado pelos outros dois poderes, ele tem trabalhado, é só ver o trabalho do ministro Tarcísio. Tem trabalhado. Agora, jogar a culpa, como estão tentando fazer com ele, a respeito da pandemia que nós estamos sofrendo, é muita injustiça, porque o próprio Supremo Tribunal Federal disse que era responsabilidade de governadores e prefeitos. O nosso presidente, ele hoje é o pai rico de filhos vagabundos. O filho vagabundo é aquele que não trabalha, não estuda e quer dinheiro todo dia. Vai lá, compra droga, vai para farra, vai para balada e acabou o dinheiro, vem, pai, me dá mais. Pai, me dá mais. É assim que está acontecendo. O dinheiro está sumindo nos estados e municípios e eles vêm para o presidente, precisamos de mais. Queremos mais. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez com o nosso presidente. Será que só eu e alguns estamos vendo isso? Será que o lado que defende o sistema progressista, socialista, está vendo e está apoiando porque está batendo do lado de cá, batendo nos conservadores? Mas nós não vamos desistir, não. Nosso presidente não está sozinho. Nós estamos fechados com ele. E com toda certeza, também estaremos fechados com ele até 2022 e de 2022 a 2026. Porque pela primeira vez em 35 anos, 1 ano e 7 meses de governo, o governo federal não tem um processo, um escândalo de corrupção. A corrupção está graçando nos estados onde os governadores e no município onde os prefeitos estão fazendo o que querem com o dinheiro que foi enviado pelo governo federal. Quero deixar aqui o meu apreço a todos aqueles que comungam com a mesma ideia e pedir àqueles que não entendem, que não gostam, que não concordam, mas que respeitem a ideia e os pensamentos conservadores, porque nós fomos criados num país conservador. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa cuidar da nossa nação, dar saúde ao nosso presidente, para que ele possa sabedoria e proteção, porque as hostes malignas estão se levantando todos os dias, todas as horas, para tentar derrubar um presidente que já se mostrou honesto e decidido a mudar o nosso país. Que Deus nos abençoe.